para a ponte. Sei lá, pode ser. Alô? Ok. Ok, vamos dar início então ao painel quê? 3. Luz e vídeo na música. Vou passar já a apresentar muito sucintamente os convidados. Ali na ponta, João Rosa, técnico de vídeo e sócio-gerente na No Signal, é isto? No Signal? No Signal? No Signal. No Signal. João Rosa tem desenvolvido uma sua carreira na área dos sistemas de vídeo aplicados ao espetáculo e audiovisual. Trabalhou durante vários anos na Pixelite, onde foi responsável pelo departamento de vídeo. A sua experiência abrange festivais, concertos, televisão e teatro, com especial enfoque em sistemas de LED wall e gestão técnica de vídeo. Depois, se quiser acrescentar mais alguma coisa, estás à vontade. Ok? É só para ser um bocadinho mais rapidinho. Marco Dias, logo ao lado, um desenhador de luz com percurso consolidado na área de espetáculo. Marco Dias iniciou a sua carreira de forma autodidata enquanto estudava engenharia, acabando por se dedicar inteiramente à iluminação cênica. Trabalhou em grandes produções nacionais e desde 2016 atua como freelancer. É cofundador da 512 Live Design, onde desenvolve projetos de iluminação e design de palco para alguns dos principais artistas portugueses. Ramiro Martins, aqui ao meu lado direito, com uma carreira iniciada em 1996, é uma das referências nacionais no design de iluminação e direção técnica, CEO da Light on Stage, combina uma forte componente criativa com vasta experiência técnica em grandes produções, incluindo festivais e concertos internacionais. Destaca-se pela liderança de equipas multidisciplinares e pela capacidade de integrar luz, vídeo e cenografia em projetos de grande escala. Aqui ao meu lado temos, de cá em cima, Diogo Mendes, artista multidisciplinar com base nas linguagens visuais. O Diogo Mendes explora desde 2014 áreas como cenografia, design de luz e media arts. O seu trabalho cruza arte, tecnologia e pensamento crítico com uma abordagem marcada pela procura do essencial e por uma estética minimalista, certo? Minimal. Tem apresentado obras em diversos contextos expositivos e performativos. Em 2025 fundou o coletivo Fontes, dedicando à criação audiovisual em comunidade. Por último, ele já se apresentou totalmente hoje de manhã, com o seu percurso pessoal e tudo de vivência. Mas pronto, mas quem não esteve, eu vou só sucintamente que Vítor Azevedo, desde 1988, é um nome incontornável do design de luz em Portugal, com trabalho em teatro, dança, ópera, televisão e música ao vivo. Colaborou com alguns dos mais importantes artistas nacionais ao longo das últimas décadas. Para além da prática artística, tem um papel relevante na formação de técnicos de iluminação, incluindo eu, contribuindo ativamente para o desenvolvimento do setor. Ora, muito bem, passando então aqui à discussão, vou-vos dar a palavra, já falei demais, mas só fazendo aqui uma introdução. Acho que vivemos aqui num mundo de fronteira entre o luz e o vídeo. Começou-se a falar quando começaram a introduzir-se os LED walls, até onde é qual era a barreira que separava luz e vídeo e depois mais além a cenografia e por sua vez o design de palco, o stage design que hoje se fala. Não podemos falar se calhar apenas em iluminar ou projetar, falamos de construir experiências visuais, talvez principalmente no mundo da música e de eventos completos, onde o palco, imagens e som se cruzam constantemente. Vamos tentar explorar isto com diversos pontos de vista, uns mais de design, outros mais da parte técnica, mais artísticos e mais técnicos, e temos aqui com percursos completamente diferentes, portanto acho que pode dar aqui um cruzamento engraçado de ideias. Se calhar lanço já o mote, vou tentar dividir isto um bocado em 3 blocos, uma na parte da linguagem de luz e vídeo, outro mais no processo de criação e depois, por último, um bocado o futuro, o que é que nos reserva. Eu começava por vos perguntar que, no fundo, quem é que hoje em dia há alguma liderança da luz ou no vídeo, em termos de linguagem?
visual, ou se, por outro lado, se elas se convergem, tem que haver aqui alguma cruzamento entre os dois, tem que haver sempre desde o início os dois, mas as linguagens são diferentes ligeiramente ou têm mesmo que ser pensadas em conjunto quando elas se cruzam em palco? Posso começar eu, não é? Queria desde já agradecer o convite para estar aqui, é uma honra. Estar neste palco onde já esteve, por exemplo, o Tim, que é uma pessoa de referência mundial, portanto, é uma honra estar aqui, obrigado. Na minha opinião, elas têm que trabalhar em consonância constante. A luz e o vídeo servem um propósito, não é? Servem um propósito que, não, na minha maneira de ver, não podem ser pensadas separado. Não há outra forma de o fazer, seja através da imersão que tentamos dar ao público. Tudo tem que servir em consonância. Portanto, no meu caso, quando estou a pensar os espetáculos, não consigo imaginar um espetáculo onde a luz vai para um caminho e o vídeo vai para o outro. Eu interpreto o vídeo como uma ferramenta, conforme tenho outras, conforme tenho a robótica, conforme tenho o decor. Portanto, o vídeo é só mais uma ferramenta. Portanto, ela faz parte de um espetáculo que é o todo. Não consigo imaginar de outra forma. Acho que nenhum dos meus colegas, não sei, fica aqui a pergunta também, mas acho que é isso. Portanto, respondendo diretamente à pergunta, não, tem que trabalhar as duas em consonância. Mas elas são linguagens diferentes, ou seja, elas proporcionam... Não necessariamente, não são o mecanismo, visuais, o mecanismo é diferente. Em certos pontos é diferente, mas há pontos que são iguais. Portanto, um ecrã de LED emite luz. Eu posso usar um set design onde eu tenho um ecrã de LED que não passa um único vídeo, já aconteceu. Em que aquilo é um solid block, ou como eu costumo, na minha estética, que também me identifica, trabalho muito geometria, quem for ver o nosso trabalho, tem sempre assumido formas geométricas claramente definidas, e o vídeo é uma ferramenta essencial para mim nesse sentido, porque eu facilmente consigo obrigar as pessoas a perceberem qual é a geometria do set design. O vídeo é uma ferramenta importante nisso, porque quando se fala em vídeo não tem que se falar em imagem dinâmica. Okay? O vídeo pode ser utilizado como uma fonte de luz, e deve ser utilizado como uma fonte de luz, e é muito interessante isso. Mas quando tu pensas nas duas coisas, tu estás a pensar que deve ser a mesma pessoa a pensar em ambas? Sim, claramente. Voltou ao início, ou seja, o espetáculo tem que ser pensado idealmente, tem que se concentrar numa única pessoa, ok? Porque é dela que parte a ideia do espetáculo, ok? E essa pessoa tem que saber claramente o que é que quer, não é? Portanto, depois, se ela utiliza vídeo e luz e a cenografia e por aí fora, portanto, essa pessoa, acredito que queira que tudo tenha a mesma estética, que seja pensado da mesma forma. Mas essa pessoa quem é? É o designer de luz? Pode ser um designer de luz, pode ser um diretor de fotografia, não é? Depende, de cada caso é único, não é? Pelo menos no meio da música, na indústria da música, isso flutua bastante, não é linear. Ou seja, temos casos em que conseguimos uma pirâmide bem estruturada, em que temos as pessoas que sabem o lugar que ocupam, e há casos em que o light designer tem que tratar de tudo, passa tudo por ele. Às vezes é mais fácil, outras vezes não é. Deixa-me só, antes de se passar, só para termos aqui o teu testemunho só desta parte, mas para ti, estás a falar na parte de stage design, em termos de colocação de LED wall ou de projeção, seja o que for, ou os próprios conteúdos também devem ser pensados pelo light design? Depende, lá está. Depende, porque imagina, no meu caso concreto, eu tenho muitos casos em que me é facultado o material multimédia. Okay? E o que é que eu faço? Nesse caso eu vou com a luz, que é o que eu tenho ao meu alcance que posso alterar, ir de encontro a esse material. Mas há casos em que nós partimos do zero, não temos absolutamente nada. É um espetáculo feito de raiz. E nesses casos, se passa por mim, eu vou dar uma direção na minha estética, no que eu acho que é o ideal para aquele espetáculo. Posso procurar ter conteúdo, já fiz espetáculos, por exemplo, em que não utilizei conteúdo de vídeo. Utilizei, e é algo que eu faço bastante, o live. Mas o live artisticamente. E hoje em dia temos ferramentas incríveis para o fazer. Depois o João pode falar sobre elas, talvez. Ou seja, é uma forma de utilizar o vídeo, ecrãs de LED, projeção, o que for,
de uma forma artística a servir o meu propósito, mas nesse caso foi eu que o pensei, mas nem sempre somos nós. Muitas das vezes, como eu estava a dizer, entrega-nos, olha, o material que eu tenho é isto que eu quero que apareça, é isto que nesta música vai acontecer. E nós alteramos a luz em consonância com esse vídeo. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu, na minha ótica, é um bocado mais técnica. Eles são muito mais na onda criativa do que eu. Mas eu considero que é a mesma coisa, até por experiência. Portanto, o light designer acaba por desenhar também a parte do vídeo, porque acaba por ter um contexto cénico muito, muito importante. Acaba por ter um contexto entre cénico e de iluminação, também como ele estava a dizer, muito grande. E eu vejo-os a interagir muitas vezes com os conteúdos de vídeo. É uma parte muito importante para eles. Ou eles adaptam-se, ou os conteúdos também se adaptam a eles. É uma coisa que é muito costume aqui. Destes dois senhores, pelo menos, que é com quem tenho mais experiência a trabalhar. O que ele estava a falar também sobre a questão de usar, por exemplo, lives. Portanto, live input pode ser no media server, pode ser no switcher. Basicamente, podemos pôr ali um conteúdo a preto e branco, por exemplo. Podemos pôr alguns efeitos de vídeo em cima do conteúdo que está a passar, só para dar uma imagem, por exemplo, mais antiga, mais nostálgica. Se temos um conteúdo mais quente, podemos tentar uma música, queremos aquecer, pronto, tem um conceito de iluminação mais quente, não é? Queremos usar, por exemplo, um sépia, uma coisa assim, para dar uma sensação nostálgica, vá. Pronto, é muito nessa onda. Ramiro, queres... Boa tarde, obrigado por ter convite. Na minha opinião, o iluminador que utilize, seja iluminação como seja vídeo, ele utiliza para fazer um quadro, para fazer algo que transmita algo ao público. E muitas das vezes o processo criativo, eu que trabalho mais na parte de televisão, ultimamente, nós obedecemos a transmitir qualquer coisa. O próprio artista que vem para exprimir a sua música, transmitir a sua mensagem, nos pede para que seja iluminação como seja em vídeo, que nós criamos algo que o ajude a transmitir a sua mensagem. E então tudo tem que fazer parte de um bolo. A parte construtiva é uma equipa. Em regra geral é uma equipa, porque o vídeo vai por um caminho, a iluminação vai por outro, mas o final é a mesma coisa, é atingir o público. Mas na tua experiência tu tens os postos separados, ou seja, Sim. Em termos de criação Sim. de conteúdos, em termos de luz, em termos de stage design, é tudo separado. Sim, sim. E como é que se aglomera isso tudo e todas estas partes artísticas? Da mesma maneira Cada que a gente tem um diretor técnico que junta o áudio, o rig, o vídeo, a iluminação, quem é que entra primeiro, se é os stagehands, se é os riggers para marcar o chão, seja o que for, no vídeo é a mesma coisa. Qual é a mensagem? É a música, há um diretor criativo, agarra na música, fala com os conteúdos, criam os conteúdos, criam a iluminação. Muitas das vezes é ao contrário. Iniciamos com a iluminação e o conteúdo vem complementar. É um complemento à iluminação. Eu, na minha última experiência, eu estive a fazer iluminação com LED wall. O que me pediram foi criar uma box, ter um artista no meio e a reflexão que eu recebia na pele ser feita pelo vídeo. Porque a imagem que estava atrás, o que ele sentia na cara, tinha que ser feito da mesma forma, do mesmo grão, que fosse um vídeo. E então fizemos iluminação através do vídeo. Qual foi a diferença? Foi que o que estava atrás, o diretor gráfico fez o aspecto que ele queria que se visse no fundo do artista, e nós agarrámos na mesma imagem e demos-lhe a intensidade e o tom que a gente queria para se sentir na pele. E utilizámos as nossas ferramentas para criar melhor esse momento. Ou seja, o vídeo serve para iluminar e a luz serve para, chegar ao... É um conjunto. Isto é a mesma coisa que a gente agarrar num pintor, ele estar a pintar um quadro, nós estamos a apreciar o quadro e isto tudo faz o que é. Mas estás-te a pôr na pele de quase... Ou seja, tu trabalhas com um diretor artístico, então, que aglomera tudo. Em várias situações, sim. Mas tens também experiência em que tu fazes também o stage design, não é que eu sei, mas que fazes já a pensar também com o vídeo.
Também, sim. Onde é que a gente consegue chegar e onde é que a gente chega? Por exemplo, no stage design, na minha maneira, é sempre deixar um risco. Deixar qualquer coisa que se olhe para aquele set design, que se olhe para aquela fotografia, que seja num catálogo, que seja num sítio qualquer, que se cruze, que haja qualquer coisa, um contorno, uma linha, qualquer coisa que seja uma assinatura do artista. Mas tem havido cenógrafos nesse processo também? Também. Isso das linhas condutoras foi um senhor já com uma certa idade, que chamava-se António Plainas, que era da RTP, que nós cruzáramos, que ele também teve. E a primeira coisa, quando eu entrei na Eurovisão 2018, que nós concorremos, que tentámos juntamente criar algo técnico e algo que ficasse marcante, a linha que a gente tinha que seguir era a esfera armilar. E todo o nosso set design foi através da esfera armilar, que eram os círculos e as cruzes, e os cruzamentos. E através disso, sempre que ele desenhava em papel, com uma caneta, desenhava um rabisco, olha, estou a ver isto, como é que a gente agora transporta isto para o real? E era todo esse processo criativo que nós fazíamos, mas o que era para ficar no final era sempre aquele risco. Muito bem. Vamos passar aqui para um lado mais, se calhar, mais do lado de mais do design de vídeo, mas achas que a linguagem de luz e de vídeo, tu que trabalhas com as duas partes, aproximam-se mais ou estão cada vez mais distanciadas ou cada vez estão mais próximas? Boa tarde, obrigado pelo convite também. Em teoria, na teoria não, eu concordo efetivamente com tudo o que foi dito, mas honestamente na minha escala, pelo menos, e tu a primeira pergunta foi se achávamos que havia algum tipo de liderança, e eu acho que no momento atual, em Portugal e na escala que eu estou, há uma tentativa da parte dos managers e dos artistas e das bandas que haja uma liderança da parte do vídeo. Ou seja, pelo menos comigo, quando há uma primeira reunião, um primeiro meeting para falar de um projeto, há uma coisa que é assente. Tem que haver vídeo. Não sabem o quê, Eu já não mas vejo tem que um haver palco vídeo. sem vídeo já há algum tempo. Pronto. Ou seja, há uma liderança. Pode não haver uma liderança depois na prática, mas quando se começa a falar sobre um processo criativo, a única coisa que se sabe é a música é esta, mas tem que haver vídeo. E qual é a diferença que eu acho que existe? Nós, desenhadores de luz, temos um background muito técnico. Enquanto que normalmente quem vai fazer... Isto não tem a ver com certo ou errado. É o que é factual, para mim, factual, neste momento. Pode mudar. Enquanto que a pessoa que vai criar os conteúdos de vídeo não tem uma noção tão técnica de espetáculo. Tem de conteúdos, de filmar, de direção de fotografia, de criação digital, touch design, o que for, mas depois para converter isso para um espetáculo ao vivo, para um LED wall ou para um cenário, somos sempre nós, é sempre com o auxílio e um grande input da parte do desenhador de luz. E eu acho que estas duas diferenças, que é nós realmente, se calhar, o desenhador de luz veio no teatro, pronto, é diferente, mas de uma forma geral, na música ao vivo, veio de um lado técnico e foi por curiosidade ou por dom, vamos chamar assim, foi também alastrando o seu know-how para a parte de design e artística, enquanto no vídeo acho que ainda há aqui ou seja, um criador de vídeo, um realizador, seja vídeo digital, não tem tanta componente técnica. Pronto, e acho que há ainda um caminho para fazer, que é o tal de cruzamento, que normalmente somos nós, desenhadores de luz, que auxiliamos nessa parte e que resolvemos os problemas. Não estou a desmerecer, estou só a dizer que é a evolução, é assim, pelo menos é assim que eu vejo. Na parte criativa, agora mais objetivamente falando, eu também concordo com o que foi dito aqui, acho que tem que haver, pode não ser a mesma pessoa a fazer, mas tem que haver um diálogo. Quando não há um diálogo, eu pessoalmente, sou eu que me curvo um bocadinho no sentido de, ok, não há flexibilidade para falar de paletas de cores, ok, então vou eu atrás de vocês e vamos dando aqui um jeitinho, adaptando. Também digo sempre que nossa função é não estragar, portanto, às vezes é um bocadinho isso, em vez de entrar em conflito, vamos, enquanto luz, adaptando-nos e depois vamos ganhando algum terreno para efetivamente negociar para a frente.
Mas concordo que sim. Acho que há um grande problema, de uma forma geral, ou ainda há esse problema de, às vezes parece que as duas coisas estão a combater uma com a outra, não é? Ou seja, há momentos em que a luz, um blackout é decisivo e de repente tens um vídeo ali atrás com um fogo, pá, pode ser lindo, não é a mesma coisa. E vice-versa, às vezes estamos todos no épico da coisa e aquilo perde-se porque é só... não se percebe. Ou seja, estamos todos no épico da luz e do vídeo e não tem... de repente fica um Prodigy, está tudo lá em cima, é tudo flat, mas flat lá em cima. Não há dinâmica, não é? Não há respiro de um lado para o outro entrar. Pronto. Acho que ainda se vê isso. Mas isto é como tudo, vai-se... Estamos a crescer, não é? E pronto, e temos bons guias para que isto cresça com qualidade. Bons guias. Ok, podes passar ao Vitor. Bom, vocês já me ouviram a manhã toda. E agora sobre um assunto delicado, que é um assunto interdisciplinar. Ou seja, na nossa realidade, hoje em dia a ferramenta do vídeo é uma ferramenta que está presente, quer queiramos, quer não. A abordagem que existe a essa ferramenta de vídeo aí já é um bocadinho discutível. Porquê? Porque quando nós estamos hoje em dia a preparar um trabalho, há uma noção do todo, não é? Felizmente começamos a ter noção que o iluminador tem um papel, o conteúdo de vídeo tem outro, mas quando existe a cumplicidade de tudo isto se fundir numa peça só, é quando a magia acontece. Se acrescentarmos a isto a vertente de efeitos especiais, fazemos com que as pessoas estejam não a ver um espetáculo, mas a viver uma experiência. Porque o vídeo leva-nos para um patamar que é a capacidade das pessoas visualizarem algo. Quando o artista, e eu já tive esta situação vivida com colegas de trabalho, quando o artista cria algo, ele cria música e cria uma letra, não é? Quando não é só instrumental. Ora, isso leva-nos para o universo. Quando existem fatores em que nós conseguimos criativamente inserir algo, nós estamos a mexer muitas das vezes no processo criativo do artista. E isso, às vezes, acrescenta valor, outras vezes destrói. Não é? Já aconteceu com todos nós, somos todos artistas. O gajo das luzes põe fumo e o ecrã desaparece. O gajo do vídeo põe o ecrã de LEDs a 70% e estamos todos de óculos escuros para conseguir ver alguma coisa. Por isso, hoje em dia, o caminho a desenvolver, a meu ver, é que tudo isto tem que ter uma direção criativa. E essa direção criativa, muitas das vezes, tem a ver com quem lidera o processo. Quando eu trabalho com um artista que sabe o que quer, tudo é mais fácil, porque todos temos o mesmo foco. O criador de conteúdos vai desenvolver uma linha de estética em função do input que o artista nos dá. O iluminador vai de encontro à estética que esse vídeo está construído, ou seja, não são coisas separadas, eu não tenho um ecrã com um fundo e a iluminação está a contrastar, ou assumidamente está a fazê-lo, ou seja, começa a haver uma linguagem uniforme. Por isso, cada vez mais as especialidades começam a estar interligadas. Começa-se a ter que definir quem é que tem o processo criativo de liderança. Porque uma das coisas que eu acho importante é que nós temos que saber qual é o nosso papel. Eu, quando estou a trabalhar ao vivo, o meu papel é trabalhar para um público. Eu, quando estou a trabalhar para a televisão, o meu papel é trabalhar para uma câmara. Ora, e tudo isto vai mudar a abordagem em termos de como é que o processo é construído. Os níveis de luz, a colocação, os pontos de escuro que têm que ser corrigidos. Ou seja, a abordagem técnica de cada um muda completamente. E quando temos uma noção do todo, quem ganha com isto tudo é o produto final. Por isso, cada vez mais, o importante é desenvolver o todo. O Marco tem uma linha estética perfeitamente definida, como o Ramiro tem, como eu tenho. O teu trabalho eu não conheço, peço desculpa. Uma coisa é, não nos copiamos. Sabemos todos tirar partido dessa tecnologia. E isso é um processo que acontece também quando temos alguém que procura o produto final em nós, que tem esse cuidado. Ou seja, não é tipo, vamos fazer um especial, um Mel Arena. Porreiro, vou convidar um artista para me fazer conteúdos de vídeo espetaculares.
vou convidar um iluminador que tem um bom gosto incrível, vou continuar a contratar aquele cenógrafo que é muito bom para a televisão. Como é que isto é feito? Não sei, a gente lá decide. E tu, de repente, tens todos os recursos tecnológicos, mas não liga a bota com a perdigota. E aqui é quando eu considero que é frustrante, que é, temos os meios, mas não conseguimos unir um processo que leva a acrescentar valor a algo. E acho que esse é o caminho que agora falta fazer. A tecnologia já não existe, mas vai começar, começar a haver um encenador para Tem o que haver, espetáculo. tem que haver. Mas já Tem não que haver existe. um diretor artístico. Ou já apanhaste Já apanhei. algum caso? Felizmente já apanhei vários casos, e nesses casos é quando nós dizemos assim: eu trabalhei 3 meses neste projeto, mas valeu a pena. Porque é um processo desgastante, muitas das vezes parte por um processo construtivo e a seguir temos que ter a humildade de ouvir as várias partes e dizer: não, temos de destruir para voltar a construir, porque só assim conseguimos ter um produto final melhor. E este processo, felizmente, nos dias de hoje, começa a ser uma coisa mais normal. Ou seja, percebermos que precisamos de tempo, precisamos de reunir ideias e saber, muitas das vezes, experienciar o que os outros nos propõem para atingirmos um nível superior. Ou seja, eu apresento uma ideia, mas gosto de pôr a discussão. De repente tenho um colega meu que me diz: ó Azevedo, este ecrã aqui não faz sentido nenhum, tinhas muito melhor resultado se ele estivesse antes ali. Bora, temos os 3Ds, felizmente, hoje em dia, para experienciar. E acho que é este o caminho. O caminho parte por estes especialistas todos começarem a perceber que temos que estar todos juntos para experienciar as pessoas a ter 2 horas de sonho. As pessoas, quando vão ver um espetáculo, é para esquecer os problemas que têm. Por isso, quando a gente consegue fazer com que as pessoas vivam uma boa experiência, saiam de lá a falar dos últimos 5 minutos, que é a memória visual que eles ficam, e que querem repetir a experiência, o objetivo foi atingido. Quando temos os meios todos, isto não acontece. Estamos todos errados. Ou seja, tu estás a ser muito coerente com o que falaste hoje de manhã, que é, ou seja, a parte da narrativa de um espetáculo e esse encenador ou diretor artístico que vai aglomerar todas as áreas vai contribuir por essa experiência mais... Vamos acabar por ter concertos encenados, no fundo. Não encenados, mas se calhar planeados no todo. Porquê? Porque se o artista decidir, olha, salta para a música 10. Se ninguém souber, se todos tivermos uma coisa que não está preparada, vai ser um desastre. Por isso, o espaço de criação é uma coisa que acontece antes da execução. E o que eu falo é, no processo de preparação, cada vez mais começa-se a tomar a consciência do todo. Eu, muitas das vezes, trabalho com um artista há 20 anos, eu tenho uma noção estética do que é que quero. Aparece-me alguém que me diz: Azevedo, este homem é incrível a fazer conteúdos de vídeo. Muito bem, mas eu já tenho uma linguagem criada. Eu agora, esse senhor tem que ter a humildade de trabalhar comigo e dizer: não, eu neste ambiente, nesta música, costumo haver a situação A, B e C, o conteúdo de vídeo era bom que fosse de encontro àquilo que eu já faço há 20 anos. Porque o elemento está a entrar agora. Outras vezes é o contrário. Não, eu a estética de vídeo já tenho, agora a tua luz tem que se encaixar com isto. E aí consegues aquilo que eu chamo o momento de imersão, que é quando as pessoas de repente desligam do todo e conseguem se focar no que estão a viver. E não só estar a olhar, e o vídeo está a giro, as luzes estão porreiras. Não, é o todo, aquilo que eu falava hoje de manhã. Eu pegando nisso, se calhar começando por aí, queres acrescentar alguma coisa? Então acrescenta. Desculpem, só para acrescentar aqui uma questão em relação aos conteúdos de vídeo, que eu acho que é importante, que é, e mais uma vez tem a ver com esta questão da liderança vídeo ou luz. Sinto que também agora, cada vez mais, o lugar do vídeo e também dos figurinos já chega, às vezes, 8, 9 meses antes de começar uma tour, porque já saiu um single, já se começou a construir uma imagem à volta da promoção. Às vezes essa imagem é criada por agências de marketing, não é? E não necessariamente por videógrafos ou cenógrafos. Ou seja, quando chega até nós, há muita coisa de vídeo e de imagem que já está estabelecida e que, por vezes, somos, não é obrigados, mas encadeia naquilo que vai ser a tour. Ou seja, também nesse sentido, embora involuntário, há uma liderança porque a imagem
chega muitas vezes 6 ou 7 ou 8, 9 meses antes de começar a tour. E vai continuar essa linguagem dali para a frente. Ok, então se calhar pegando por aí, estamos já a falar um bocado de processos. Se calhar podem, ou cada um, dar uma pequena experiência de um processo criativo em que houvesse a sinergia entre luz, vídeo, música, cenário, que vos tocou ou que tem assim alguma relevância para aqui? Fala tu, por enquanto eu vou pensar em alguma. Já falaste também alguma? Epá, vou ser aqui com uma fama de papagaio. Eu já te calo. Há um projeto que marcante, não só para mim, mas principalmente para o meu irmão, para o Pedro Azevedo, que foi desenvolvido desde a garagem. Ou seja, no final dos anos 80, anos 90, aparece um projeto lá no ateliê. O meu irmão me mostra e diz: pá, estão aqui uns gajos, pá, que tocam uma cena que eu gramo imenso, pá, os The Weasel. Já ouviste falar dos The Weasel? E pôs aquilo a tocar. E eu ouvi aquilo e disse: meu, não há culpa isto não vai dar nada. Estes gajos, como é que tu consegues saber aqui? Fala bem de pratos. Atenção, à época não se via nada disto, não é? E eu vou-vos ser sincero, não acreditei no projeto. Olha para aquilo, já tinha estado envolvido com os músicos da Weasel num projeto chamado Brain Dead, uns anos antes, com uma cena mais funk e mais música em termos de mais contratempos, uma cena que eu gramo imenso. E de repente os da Weasel começam a ganhar sentido na carreira do Pedro. Até que o da Weasel decide fazer um Mel Arena. E na vertente de Mel Arena aparece uma componente forte, que é o vídeo. Estamos a falar, corria o ano 2007, e em 2007 ecrãs de LEDs era uma coisa muito difícil de ter, caríssimos. Uma coisa só, tipo Eurovisão, não é? Tipo, uau, um dia eu gostava, não é? Mas pronto, sempre distante, até que aparece um diretor criativo, o João Nobre, irmão do Pacman, e que de repente, para um criativo publicitário, não via ali uma despesa, via ali um investimento. E via ali acrescentar algo. Não é? Se juntarmos a isso a vertente de músico e a vertente de uma equipa de criativos por trás dele que desenvolvia conteúdos personalizados, vamos para outro patamar. Juntamos a isto chain noise, motores de velocidade variável, e nós, de repente, além do vídeo, tínhamos a vertente de poder deslocar o vídeo no espaço, criar vários quadros diferentes. Ora, o João Nobre desenvolve conteúdos personalizados para a banda, ou seja, não era os conteúdos do Media Server, que vamos escolher um que fique bem na música e que ponhas aqui, não. É uma linguagem de vídeo específica. Juntar a isso a linguagem do Pedro no approach à música dos The Weasel e um bocado a experiência do ateliê para poder, em consonância com a equipa toda, tornar possível uma montagem à época daquela complexidade. Não havia tempo para 2 ou 3 dias de montagem, era ser eficiente e levar os conteúdos feitos. Ora, este processo foi interessantíssimo, claro, e na altura criou um boom gigante. Tínhamos os meios, tínhamos os recursos, mas não tínhamos o know-how. A experiência era zero. Primeiro Media Server que usamos, não vou referenciar marcas que não é importante, ok? Crash. E tu estás com o menino nas mãos, gigante. Conteúdos de vídeo pesados, mas com uma definição e uma qualidade acima da média. Não era isso que se encontrava no mercado. Então, mais uma vez, parte do desafio do como é que vamos viabilizar isso. Só foi possível, juntamente, eu não tenho conhecimentos de vídeo para isso, reunir a equipa na altura Europalco, desafiar a Ayrton, que só fazia ecrãs de chão, a pô-los no ar, ou seja, a Europalco desenha um frame para tornar um ecrã de chão um ecrã vertical, que até depois eles vieram cá para ver como é que os tugas resolveram aquele caldo. Media servers que carregavam uma parte do show e a meio crachavam, e então o senhor Pedro Magalhães, teimoso, como todos nós, não é? De repente investe num processo, vamos arriscar. E digo-vos uma coisa, nós estávamos, a primeira parte era com a orquestra, conteúdo de vídeo zero, e a seguir a orquestra saía e entrava só a banda com conteúdos de vídeo.
nada funcionava. Nós não sabíamos que aquilo ia correr ou não. O último teste que tínhamos feito tinha crashado a meio. Resolvemos construir o Media Server por nós, equipar o computador com a RAM que achávamos que devia ter, mas não tivemos tempo de teste. Ora, quando aquilo arranca e tudo fica na batata, claro, a experiência dos fãs da Weasel ficaram marcados para sempre. O Pedro chorava como um bebê, porque estava numa ansiedade e com um nível de stress tão alto que era, e se isto não acontece? Mais uma vez, o desafio, o risco, e depois, claro, perceber que aquilo tudo era um só. O conteúdo de vídeo foi o que foi pensado pelo artista, foi acompanhado pelos artistas gráficos que os fizeram acontecer. O meu irmão desenvolve a linha de iluminação, a cor, a dinâmica, em sintonia com o vídeo. No timecode, ok? O único timecode que havia era timecode de uma fita VHS, a Betacam, que o João Martins disparava, e que tinha o timecode do vídeo, mais nada. E no final, claro, foi uma loucura. Mas todo este processo foi uma coisa nova para nós. Depois disso, da Weasel, ganhou uma escala na apresentação ao vivo. Porquê? Porque tinha esse fator diferenciador. O vídeo e o vídeo personalizado. Por isso, a partir daí, para nós abrimos uma nova janela, que foi, ok, o vídeo já não pode ser qualquer coisa. O vídeo tem que ser personalizado para fazer sentido ao projeto que estamos a desenvolver. Claro. E é um bocado este o caminho que eu vejo até aos dias de hoje. A peça tem que ser pensada para o todo. Não é o brilho da luz, o brilho do vídeo, é o todo e o caminho que se faz por aí. Depois disso, já aplicámos a várias situações. No caso da Weasel LED Wall, no Mão Morta que eu falava há pouco, a matriz ativa não era a opção. Ou seja, trabalhámos projeção. E aí a abordagem da luz, quando estamos a falar de uma matriz que é absortora de luz e não é emissora, obriga a tratar a luz de uma forma totalmente diferente. Claro. Obrigado, Vitor. Diogo, já sabes? Ou Carlos? Já sei. Estava aqui indeciso qual é que havia de contar. Mas acho que vou dar o exemplo mais dentro daquilo que eu estava a falar há pouco, de quando é que a luz se adapta a uma certeza que tem que ter a vídeo. Vou contar o caso do Branco, que é dos Branco Ação Sistema, mas ele tem um projeto dele a solo. E eu trabalho com ele. Na altura, era eu com o Fred Rompante, que estávamos com esse processo criativo. E mais uma vez, logo na primeira reunião, o vídeo é mandatório. O importante é o vídeo, até porque ele, na altura, o João, o Branco, estava sozinho em palco. E queria fazer a transição das pessoas o verem como um DJ e produtor para um músico live. Pronto. E como não tinha mais ninguém em palco a tocar com ele, hoje em dia já tem, mas na altura não tinha, era aqui o vídeo e a luz que preenchia um bocadinho aqui a parte do live. E os primeiros 2 anos foi muito difícil conjugar, não estávamos a conseguir fazer um desenho e mudámos várias vezes para que realmente o vídeo sobressaísse e não andasse à luta com a luz. Tivemos torres de luz, tivemos neons que o João tinha e que queria pôr em palco, testámos 1000 soluções. Entretanto, mete-se o Covid e aquilo deixou de ser uma preocupação porque a tour parou. E assim, por coincidência, eu e o Rompante, à distância, tivemos a mesma solução e foi uma solução tão simples quanto, com luz, fazer um frame à boca de cena, portanto, tens o vídeo, né, um formato normal, e à boca de cena fizemos um frame com epixels, coisas assim pequeninas, que milagrosamente, parece uma coisa simples, fazer um quadrado em epixels, mas foi um milagre da malta da Audio Globo, como sempre, né, para fazer aquilo. E de repente nós fizemos um frame minimalista, fininho, à volta daquilo e resolvemos aqui a questão de realmente as pessoas... Então, é o efeito da televisão, não é? Da caixa. Vamos afunilar a visão das pessoas para o que está dentro daquele conteúdo. Eram cores... No início até chegámos a ligar aquilo ao vídeo e usar o pixel a pixel. Percebemos, não, isto está a criar ainda mais ruído. Vamos mesmo criar aqui só cores sólidas. Tinha operação na mesma, não é? Strobos, pulsos, mas
foi de uma forma muito simples, mas que nos levou realmente muito tempo. Estamos a complexificar demais. Foi só fazer o desenhozinho à volta e aquilo de repente começou a fazer outro sentido. O vídeo estava enquadrado em algo, estava dentro de algo. Aquilo era o nosso quadro. E mesmo hoje, já passaram umas valentes tours desde essa, ainda hoje não temos o frame, temos outra solução, mas é sempre numa linguagem simétrica e geométrica com a proporção do vídeo, com o encaixe do vídeo. Há sempre uma relação quase arquitetónica com esse vídeo que nós tivemos. Pronto, sabendo que esta é uma questão que o artista quer ter sempre o vídeo, é o principal, uma forma da luz potenciar esse espaço, o espaço dos dois, sem entrar em conflito. Vocês inspiraram a Eurovisão, se calhar. A Eurovisão, com isso falaram. O Tim Rutger também tinha o frame. Ramiro. Eu, no processo criativo que tive agora recentemente, foi no Festival da Canção, e cada artista que vem ao Festival da Canção apresenta o seu tema e com o que ele quer. Muitas das vezes, algumas equipas, inclusive já tive aqui o prazer com o Marco, que também integra a parte criativa. A gente faz uma reunião com eles, falamos do que é que eles querem apresentar, como é que eles querem, porque o facto de ser dentro de uma câmara, que é captado numa câmara, que seja um telemóvel, que seja onde for, é parte do palco, não é o palco em si. Não é aquilo que a gente vê, que vocês aí da plateia estão a ver e veem a envolvência toda. E se a gente meter qualquer coisa a pescar de um lado, vocês veem daquele lado. Mas eles, o que eles vêm procurar é o que a câmara capta e o que vai para os milhões de telespectadores, o que é que vai. Então, o que é trabalhado atrás, no LED wall, tem que ser em consonância para dar profundidade de campo, para dar relação de contraste à imagem, para isto tudo ter homogeneidade. E na altura, quando foi com os 4,5, como bem me lembro, foi uma questão, não há vídeo, verdade, e só trabalhámos com luz. Mas foram eles que pediram? Foram eles, foi um processo criativo deles que trouxeram para nós. Nós ainda tentáramos comulatar um bocadinho. Vou só entrar. Tem a ver um bocadinho com a distinção. Porque no momento em que toda a gente faz algo, o mais importante é nós não fazermos algo, é fazermos outra coisa qualquer. E o caso da Eurovisão, o Festival da Canção neste caso, que é altamente tecnológico, toda a gente quer usar aqueles recursos, quando nós abortamos isso e vamos lá atrás buscar um Slobodas, acho que foi isso na altura que fui buscar, que foi um filme para pô-los lá, toda a gente nos queria bater e só perguntas e quanto é que gasta e quanto é que pesa e quantas pessoas são precisas para pôr lá dentro e era tudo um problema. Porque havia, de facto, um formato televisivo que estava instalado, mas nós não queríamos esse formato, nós queríamos exatamente essa diferença. E é isso que artisticamente é giro, quando nós tentamos não fazer o que o sistema quer que a gente faça. Nem sempre conseguimos, ou na maior parte das vezes não conseguimos. O sistema vence sempre. E o sistema televisivo é muito forte. Mas assim, mais a sinergia que tu sentiste em todas as partes, cenografia, luz e vídeo, alguma experiência que te tenha marcado? Eu tenho uma que eu durante muitos anos e cresci ao lado de Tony Carreira, foi um dos artistas que me fez mais evoluir e que sempre pedia mais. A gente começou na galera, portanto no reboque do trator, e chegámos ao Meu Arena. E quando a gente chega ao Meu Arena, portanto, um Música Pimba, não é? Como toda a gente do catálogo, o catálogo dele é Música Pimba, ele foi sempre rotulado Música Pimba, ele quis investir e criar algo diferente. A gente entráramos na altura KFX, com o Gelec, na primeira de todas, e começáramos só, por exemplo, a utilizar conteúdos PAN, coisas simples, solid blocks, coisas muito, muito simples. E foi evoluindo, até chegar a um ponto que às vezes são 70 metros de vídeo, quando o palco tem 30, o resto é para cenografia e é só mesmo para encher o olho. E esse processo, quando ele chega, ele diz sempre, estamos sentados como estamos aqui, à volta de uma mesa, eu quero que quando o público entrar na sala, seja surpreso. Mas principalmente quando nós iniciamos o nosso concerto, que o público se lembre. Porque está escrito em alguns livros que é a imagem fotogénica da pessoa e daquilo que se lembra e daquilo que marca mais. Primeiro encontro,
algo diferenciador e o último encontro. Isto é o subconsciente humano. Nós lembramos sempre destas 3 etapas. Quando a gente entra, chega a um sítio, temos um primeiro contacto. Algo no meio foi muito diferenciador e a gente vai se lembrar porque foi criado o momento, foi criada aquela magia. E o final porque é a despedida. Esses 3 momentos nós traduzimos no concerto. E sempre que a gente se senta à mesa no processo criativo é sempre esse. A gente, regra geral, de há muitos anos, era confetis no final. E houve um ano que a gente começarmos, olha, o que é que a gente vai fazer este ano? Então não vamos utilizar vídeo. Então o que é que a gente vai fazer? Efeitos. Tu entras em palco e a gente caga a sala toda. Confetis para todo lado. Acabou. A festa já foi. Foi a melhor cena que a gente fez. Não houve conteúdos. A iluminação só apoiou e tudo feito através de efeitos. E foi diferenciador, porque foi exatamente o que as pessoas não esperavam. E seja no vídeo, no processo criativo, seja na iluminação, o que nos cabe a nós todos é criar essa magia. Criar aquele momento onde o artista consegue tocar no público dele da maneira que ele quer e conforme ele quer. E voltando ao Festival da Canção, que normalmente este ano eram 16 músicas, exatamente, 16 músicas a concurso, são 16 ambientes diferentes. E nós passamos por 16 momentos criativos. Eu tenho os Bandidos do Canto, chegaram lá, queremos uma paisagem do Alentejo. O que é uma paisagem do Alentejo? Como é que referenciamos uma paisagem do Alentejo? Porque o Alentejo pode ser... Alto Alentejo? Nada. Pode ser o fundo azul. Porque quando a gente está a fixar uma cara, para um sentimento, para um momento, o que se vê no fundo é um azul. E chegamos aqui a um processo criativo, o que é que vamos fazer? E depois eles, juntamente com a nossa parte grafista, eles criam o ambiente deles. Fazemos um mood board, muitas das vezes esse processo não existe, que é qual é as cores principais que a gente vai utilizar na música, qual é o ambiente que a gente vai criar à música e qual é o caminho que nós todos temos que levar. E a partir daí a magia é fácil. Obrigado, Ramiro. Marco, assim, alguma experiência que tenhas mesmo sentido que estava tudo em consciência? Sim, mas que achas que estava tudo a trabalhar para o mesmo e que o resultado já final... são alguns. Ou seja, Eu vou selecionar aqui 2 ou 3 exemplos. O primeiro espetáculo que eu fiz e que senti realmente um sucesso na junção de vídeo e luz foi o Altice da Carolina Deslandes, penso que em 2023, em que foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de trabalhar como é suposto, com alguém a construir moodboard, posso dizer o nome, Carlos Marta, que é um alucinado, mas é um gênio, e percebi que o meu trabalho podia ser tão simples quando tivesse alguém que sabia exatamente o que é que queria e conseguia aliar a história que quer contar, a artista, o que é que ela lhe pediu e ter noção técnica do que é possível. Ele, para além de fazer a parte direção artística, spacing, tudo, também ficou responsável pela parte de captação. Era ele que controlava e cortava, inclusive. E então foi super interessante porque, indo à primeira questão, foi um match perfeito. Os gradings todos no sítio, que é uma coisa que é difícil de obter, porque parece que é fácil, mas não é. Termos o grading correto entre luz e vídeo, em que a luz serve para poder ser... Porque, só para tentar demonstrar, portanto, era um espetáculo que, tirando 3 VTs, portanto, introdução e 2 separadores, era um espetáculo live on tape do início ao fim, em que procurava ser IMAG do início ao fim. Portanto, o que é que interessava ali? Detalhe. A artista, no meio de uma arena, tinha que ter 20 metros a cara dela, constantemente. Portanto, a Carolina, como toda a gente sabe, é defensora da mulher, como é óbvio, e então ali era um espetáculo também de afirmação, e o que me interessava ali era a Carolina. Não interessava musicalmente, tudo o resto, né? E esta era a mensagem essencial daquele espetáculo. Então,
vamos fazer da Carolina, que é grande, vamos torná-la gigante. E isso foi muito bem conseguido, porque ele artisticamente, já naquela altura, foi para sítios que não eram suposto irmos. Sei lá, imagens invertidas, músicas inteiras de imagem em que o palco está todo vermelho e temos a Carolina a preto, invertida, a negativo. E quando se olha para aquele resultado em que eu tive a oportunidade de encaixar a luz do ponto de vista de design artístico e desenho, mas de servir, porque é muito difícil nós de iluminarmos de forma a que o espetáculo é captado e reproduzido lá. Tem que haver um match perfeito. A margem de erro é quase zero. Porque é mesmo difícil, porque não é possível ir depois a um estúdio e mexer em contrastes, e mexer em muita coisa, em exposição. Não, aquilo tem que ser feito ali. E foi o primeiro espetáculo em que eu cheguei ao fim e senti, ok, isto foi bem feito, e foi bem feito porque existia a tal pirâmide. Existia alguém que sabia o que é que queria, Carolina sabia a mensagem que queria passar, existia alguém abaixo dela que tomou a liderança artística, ok, moodboard, música tal, é assim, vamos fazer, é isto que eu quero. Música seguinte, é isto que eu quero. E o meu trabalho foi fazer o set design, ou seja, do palco em si, na minha estética, tivesse a liberdade, a geometria bem definida, tudo como eu gosto de fazer, matrizes do mesmo tipo de máquina, algo que eu faço há muitos anos e que me identifico, tivesse a liberdade, mas o objetivo era servir o propósito inicial. Muito simples, muito minimal, que eu também sei que é a estética do Diogo, tudo muito limpo, e então aquilo, olhávamos para um palco, parecia que não tinha nada, mas tinha, de facto, a Carolina gigante. Esse foi um espetáculo que me marcou. Depois, já todo o percurso dos 4:30, que começam, que é onde eu começo a usar, mais uma vez também só live, não há conteúdo, os espetáculos de 4:30 raramente, e vou para caminhos ainda mais agressivos, porque também já com o conhecimento que tenho desse da Carolina, começamos a introduzir o barco neste processo, que é uma ferramenta essencial, porque que há um problema e na maior parte dos espetáculos que a gente vê que tem a ver com latências, toda a gente quer fazer aquilo que os reza ao lume da vida, porque nunca há dinheiro, é sempre a desculpa é que nunca há dinheiro, e os 4:30, felizmente, é uma banda que tem dinheiro. E eu agradeço. porque me permite fazer coisas completamente abismais, onde o resultado depois caminha também para um sítio interessante. E então começamos a utilizar ferramentas e softwares que até há bem pouco tempo em Portugal não eram usados. Disguise, toda a gente via os bifes chegarem aqui a Portugal, fazer o Rock in Rio, todas essas cenas com racks que a gente ficava a olhar para aquilo, o que é isto? Não, nós também conseguimos. E temos pessoas em Portugal neste momento, um deles, temos pessoas em Portugal neste momento que conseguem utilizar softwares com tracking, provavelmente vai bater ao que íamos falar no último capítulo, não é? Como é que é o futuro. Já temos espetáculos feitos com tracking, com notes, com realidade aumentada. Portanto, os 4:30 permitiram-me isso, permitiram-me ter acesso, porque permitem arriscar nesse campo. E vou só dar mais um exemplo, com uma interação totalmente diferente, que é quando tive o contacto em Calema, no último Calema no Estádio da Luz, que foi um espetáculo abismal a nível de produção, o Ramiro teve envolvido na parte técnica, liderança também, em que onde eu tive a oportunidade de trabalhar com equipas de outro país, com outra interpretação. Portanto, nesse espetáculo eu não tive responsabilidade sobre o set design, nem sobre a criação artística, em nada. Eu fui somente o iluminador. E, mais uma vez, me foi entregue moodboards, o que é que nós queremos para cada música, tudo. E eu aqui queria ir de encontro o Vítor Azevedo, se ele me permite, com todo o respeito, em que eu estou com o Calema desde 2017, salvo erro, e eu tinha uma noção, cada tema tem uma imagem associada na minha cabeça, tem uma cor, E os franceses destruíram-me aquilo tudo. Chegaram com outra ideia completamente distinta, porque eles ouvem as músicas e no sentimento que eles interpretaram é outra coisa totalmente diferente. E então foi muito giro esse processo, que foi, ok, mas esta música nunca na vida foi vermelha, porque é que hoje está a ser? Ok, mas se é assim que vocês querem, vamos fazer assim. Vamos
trabalhar em consonância, porque se eu mantivesse a minha firmeza, não, eu sempre fiz isto a verde. Pá, vocês querem o vídeo vermelho, metam o vídeo vermelho, até podem pôr bolinhas vermelhas, não quero saber, eu vou fazer verde. Pá, não ia funcionar, não é? Portanto, foi uma experiência também interessante por perceber que cada pessoa tem uma análise totalmente diferente do que está a ver, do que está a sentir. E tudo é válido. Temos é que trabalhar em equipa. Claro, e as consultoras são diferentes. João, Bem, eu volto a lembrar que eu sou... eu sei, mas sou mesmo do técnico, teu não é? lado, Pronto. eu acho que tu consegues ter de certeza Pronto, que fizeste. já lá vou. Ele tem muito boa conta. Eu não tenho tanta noção de tracking nem de media servers como ele pensa que eu tenho. Não tenho assim tanto. É mais na parte de LED wall e etc. Mas já agora, e se houver aqui alguém que venha a ter poder financeiro, Disguise, Barco, Switcher, media server à série, pá, isso é um investimento e portanto notes também, claro que sim. Pode ser em Disguise, pode ser em Hypotizer também. Tu tens trabalhado mais com Disguise, o Rabir tem trabalhado mais com Hypotizer. Para mim, essas ferramentas são impecáveis. Facilita muito o trabalho e tem outra estabilidade. A nível de ponto de vista, assim, estávamos a falar há bocadinho, eu lembro-me de três situações, basicamente, não é um concerto inteiro. Eu não sou uma pessoa assim de apreciar um concerto de uma ponta à outra, normalmente estou muito em backstage. Mas lembro-me, por exemplo, até posso começar aqui pelo Ramiro, um concerto que ele fez para o Tony, que tínhamos parecia quase um jumbotron, não sei se te lembras, que era 4 ecrãs e descia, aquilo era a entrada do Tony, em 2018. Epá, eu tenho que falar na experiência que eu tive, não é? É o que é. E aquilo era um tambor gigante, lembras-te disso? Portanto, eles desciam do meio do vídeo e aquilo era só luz branca e aquilo era uma entrada, eles desciam do ecrã para baixo. Achei isso muito marcante na altura. Aquilo era com motor de velocidade variável, eles iam lá no meio a bater com o tambor e depois o Tony aparecia no meio do público, era assim uma entrada de xará. E isso foi das primeiras coisas que me marcou, porque achei que a conjugação foi muito boa entre as duas, entre o vídeo e o vídeo desaparecer, entretanto aparece aquelas pessoas a tocar, só com luz branca, achei aquilo muito interessante. Outra coisa que me lembro já é mais aqui eu com vocês não tenho boas experiências, não tenho boas memórias, não. Quando fizemos Calema no Altice, sim, o triângulo, mas não é o triângulo. Não é o triângulo que chama a atenção. Havia ali uma situação que foi o 5 que fez, a casa de madeira. E eu achei aquilo é só uma casa, no meio do ecrã. E o resto era feito, a dinâmica era toda em lives, como disseste. Eu achei aquilo muito interessante. Acho que aquilo é só um decor. Portanto, aquilo é como se fosse um decor. Sim, mas leva as pessoas a um sítio, a um local. É uma viagem. Não é isso. Transformação do espaço. Pronto, mas é isso, leva a uma transformação do espaço, as pessoas sentem-se lá e acho que isso transmitiu muito aquilo que os artistas queriam. E também senti a mesma coisa, no caso até foi com o Rui, quando foi a questão dos deserts, em que aparece a carrinha. E acho que foi a mesma coisa. E meteram lá o Angélico, no caso, encostado à carrinha, e eu achei a mesma coisa. Mais uma vez, um vídeo parado, é quase um frame, mas a dinâmica está lá. Acho aquilo muito, muito engraçado, a conjugação da iluminação com o vídeo nessa situação. É um decor autêntico e leva-nos mesmo lá. Olha, para finalizar, eu queria só ser um bocadinho mais rápido, até para darmos um bocadinho de espaço, se calhar aqui à plateia que pode ter algumas questões, mas sucintamente, tipo, falar o que é que se ganhou e o que é que se perde com a introdução do vídeo. E estou a falar do vídeo mais LED wall do que propriamente a projeção, que a projeção já vem mais de antigamente, porque o LED wall já dá muito brilho em palco e é muito forçosamente impactante. E no fundo, para onde é que vamos caminhar? E ao mesmo tempo também podem passar por quais as limitações do LED wall, porque são sempre quadradinhos, não é? Sim, já começa a haver os quadradinhos, já se consegue fazer algumas formas, mas mesmo assim, sim, eu estive agora em Barcelona, já há alguma coisa, mas a termos acesso a essa configuração não é muito fácil, mas condiciona um bocadinho também a fazer o training. Mas o que é que vocês veem no futuro também como... Deixa-me despachar isto, se calhar é mais rápido, acho que vocês têm um contexto criativo mais interessante. Eu posso dar a minha opinião pessoal, não sou tão dentro da área criativa, mas eu acho que às vezes o LED wall consegue ser sobrevalorizado. Eles há bocadinho, sobrevalorizado. Eles há bocadinho estavam a falar na questão de não ter vídeo. Para mim isso é excelente, acho que poupa-me trabalho, para começar. mas gosto muito desse conceito, gosto muito desse conceito assim intimista, gosto de ver. E acho que o ecrã não precisa estar sempre ligado do início ao fim do espetáculo. Há ali momentos em que pode estar
pode não ser apagado, mas com uma posição minimalista. Eu também acho que as novas tecnologias, especialmente com a AI, questões de tracking, questões de partículas, há bocadinho estava a falar no Notch, acho que é uma coisa muito interessante também. Pode ser um conceito também mais minimalista, se quisermos, ou não, pode ser uma coisa completamente megalómana, portanto, dá para, quer dizer, a imaginação ao limite. Conseguimos recortar, por exemplo, uma pessoa de uma forma perfeita em tempo real, utilizar aquela personagem num contexto de vídeo atrás, acho que é esse muito o caminho por aí. Pronto, há outras tecnologias com LED, já há LED com movimentação 3D, há N tecnologias, quer dizer, nós ainda há uns tempos estávamos a falar da esfera, que está feita em ajuda-me, Las Vegas, exatamente. Pronto, eu tento ser um bocadinho realista naquilo que podemos utilizar, porque há coisas que foram feitas, se calhar, há 20 anos por bandas internacionais que nós ainda hoje não temos, e eu acho que não vamos ter daqui a 20 anos. Há coisas que passam do orçamento. Mas eu acho que sim, acho que temos muitas tecnologias aí a chegar, acho que é muito interessante, mas gosto também do conceito minimalista. Pronto. No meu caso, basicamente o vídeo tem 3 propósitos. Portanto, já falei neles, vou só reforçar. O iMega é essencial, cada vez mais, salas gigantes, distância ao público, é necessário dar o detalhe. Estamos numa arena, estamos na bancada a 80 metros e é importante, às vezes, dar o dedo, dar o detalhe. Portanto, esse é o primeiro grande propósito do vídeo, é aproximar o detalhe do público. Depois, o que estavas a falar, muito importante, o vídeo permite-nos o que os LEDs e a robótica nos vem permitir em relação à luz, que é instantaneamente transportar as pessoas para espaços. Ou seja, isso é muito interessante. Muitas das vezes não tem que ser vídeo animado, basta um estilo, basta qualquer coisa em que esta música as pessoas são projetadas para um lugar diferente instantaneamente. Antigamente, nas óperas, tínhamos que ter 10 varas, cada uma com um backdrop, e agora, ato número 2, vai, sobe, agora estamos dentro de uma igreja, agora mudamos para não sei onde. Era assim, portanto, o vídeo permite-nos, de uma forma fácil, vou dizer barata, pronto, não é bem barata, mas em relação às óperas, podemos considerar barato, não é? Porque é instantâneo, permite-nos mudar de local e de espaço. E depois, na minha estética, permite-me reforçar muito a geometria. Está bem que posso fazer com fita de LED ou coisas do género, mas uso muito o vídeo para reforçar a geometria do palco e do set design, que é uma maneira de se conseguir dinamicamente ter coisas impactantes. Em relação ao futuro, já foi dito, acho que é basicamente vamos apostar muito na inteligência artificial, realidade aumentada, há coisas muito interessantes com camadas. É muito giro pensarmos que, ainda há um bocadinho recebia imagens da China, do Castanheira, da Light Rent, uma empresa de referência no vídeo em Portugal, recebi imagens interessantes do que vídeo transparente. Eu ponho-me a pensar, então mas espera aí, o Gillette era transparente e foi há 20 anos. Portanto, está-se a reinventar, está-se a procurar novamente fazer com mais definição, com mais resolução, não é? Vídeo que nos permite ter outras ferramentas, fazer coisas muito interessantes. Hologramas, coisas do género. Obrigado. Sucintamente, quero mandar umas perguntas ali para o público. É isso mesmo, Marco. Agora estamos no caminho da transparência. Neste momento, cada vez mais. Mas antigamente, o vídeo, para ter a superfície, para ter a componente técnica, eletrónica, tinha que ter cerca de 2 cm. Hoje em dia estamos a falar de 1 milímetro. Portanto, hoje, neste momento, é nada. Um ecrã, que seja qual for a superfície, consegue ter até 70% de transparência. Eu fui agora à ISE, não sei se vocês viram o novo da RAW, num metro quadrado tem 95% de transparência. Consegue desaparecer. Fui ver uns outros bacanos da China e ele tinha uma vitrina, portanto, acrílico, onde eu estava de um lado, o meu colega estava do outro, tínhamos dificuldade em comunicar, mas eu via perfeitamente o que ele estava, não via rigorosamente nada, e ele olhava para mim e eu estava em Las Vegas. Portanto, vejam lá onde é que isto vai. Isto agora, a tecnologia vai evoluir. É um caminho. O que a gente fez nos últimos 10 anos, nos próximos 10 anos, acho que vai ser 100 vezes o que a gente já fez.
Portanto, agora o caminho vai ser imaginário, levar para muitos lados. Na minha experiência, o que me permitiu o vídeo foi transportar a plateia para sítios que eu queria. Quando eu tinha uma parede gigante, conseguir pôr um teatro, uma montanha, seja o que for, levava o público para o imaginário, para o sítio onde eu queria. Neste momento, com a transparência, que estou a explorar muito isso, consigo apagá-lo, conseguir pôr iluminação por trás, fazer com que ele desapareça e continuar a trabalhar como trabalhava antigamente, old school, rock and roll, luz muito vincada, com muito power, com muito punch, e esquecer um bocadinho a parte mais minimalista. Portanto, acho que temos num bom caminho. Obrigado. Bem, eu em relação a projeção, tento fugir ao máximo, honestamente. Projeção ou... Videoprojeção. Ah. Ou seja, sou a favor do LED wall, adoro LED wall. Se quiseres desligado, desligas, é preto. Faz-me muita confusão. Sim, mas hoje em dia já consegues quase um preto absoluto. Enquanto que com videoprojeção tens sempre ali um quadrado branco, mesmo que desligues o projetor, tem sempre ali um quadrado branco à partida. Aqui não, e eu gostei da solução. Mas é isso, acho que o caminho é isto que se falou até agora. Embora, por exemplo, eu uso a videoprojeção quase como um beam ou um spot, no sentido de usar, por exemplo, um projetor de contra, e em vez de ter globos, tenho o próprio conteúdo de vídeo, fazer um efeito com vídeo como luz. Ou seja, odeio para fazer projeção frontal, mas para fazer efeitos de contra, utilizo várias vezes. E o futuro? O futuro, acho que eles já resumiram muito bem, e eu estou noutro caminho, num caminho mais de despir, mas sim, mas acho que no plano geral é isto, é as transparências, é as ilusões de óticas, e é isso. Então, fala um bocadinho o que é que se ganhou, o que é que se perdeu. O que é que se ganhou? Epá, ganhou-se muito. A partir do momento que se abre uma linha criativa nova e a capacidade, como diz o Ramiro, bem, de transportar as pessoas para onde tu queres. Ainda não tive o prazer de ir à esfera, mas acho que um dia que lá vá, até tenho medo de ter vertigens, não é? Porque aquilo pode ser tão alucinante. Ficaste desiludido? Nunca fui, não. Ele gostou. Pronto. Não sei, mas a imersão, cada vez mais, eu acho que vai ser o futuro. Ou seja, a capacidade de nos fazerem transportar para qualquer lado. E acrescentando isso, que a tecnologia cada vez tem mais definição, há uma coisa que nós temos que ter noção: cada vez temos que ser mais informáticos, menos iluminadores e mais informáticos. Porque nos vai obrigar, além de ter a compreensão da luz, a capacidade de manipular as tecnologias. Eu falo por mim que sou um gajo que adora ter controle sobre o que está a fazer. Faz muita confusão quando estou nas mãos de terceiros, que quando me prestam um serviço que acrescenta valor e que me ajudam a complementar o meu trabalho, pá, tranquilo, mas quando tenho o azar de cair nas mãos de alguém que diz que sabe e que depois, na realidade, é só um curioso, como eu, não é? Pega naquilo e tenta safar qualquer coisa, percebo que às vezes tens que voltar a estudar. Pá, já são bem de cabelos brancos a estudar há anos. Mas é uma realidade na nossa área. Obriga-nos a manter um padrão de estudo, uma evolução constante. O que é que isso nos traz em termos de universo? Epá, acrescenta valor a toda a gente. Não é? O espetáculo ganha com isso, o artista ganha com isso, os artistas que são bons mandam desligar a tecnologia toda para as pessoas se focarem neles. Os artistas que são maus mandam ligar a tecnologia toda para fazer que o pessoal continue a comprar o trabalho deles, não é? Todos ganhamos com isto. Ora, eu sou fã less is more. Ou seja, gosto às vezes de chegar à cena crua de o que é que eu quero que aconteça neste palco. Eu só quero que as pessoas olhem para onde eu quero. E apago tudo e só quero um ponto de luz ali. Porque de repente percebo que capta a atenção das pessoas. O oposto também é interessante. Mas cada vez mais começo a achar que os projetos musicais começam a ser todos iguais. Ou seja,
O músico faz-se valer da tecnologia para evoluir na sua carreira. O técnico faz-se valer da tecnologia para evoluir na sua carreira. Mas não estamos simplesmente a criar ilusão às pessoas, porque estamos a tirar a essência disto tudo, que é a capacidade de executar, a capacidade de ter o foco da atenção e, acima de tudo, a capacidade das pessoas poderem se identificar com algo. Eu vejo os miúdos hoje em dia, 15 segundos de música é o que eu quero ouvir. Eu ouvia um álbum inteiro. Por isso, neste momento, sinto que os espetáculos cada vez são mais pequenos e instantâneos do que, se eu puder ler o resumo do livro, para que é que eu vou ler o livro? É disto que se põe. Na nossa área, E vem do swap, não é? Dos telemóveis. na nossa área isso vai acontecer. O futuro, eu gostava que o futuro fosse uma coisa que o meu pai me dizia, que é: Azevedo, filhote, eu vou, um dia, vais ligar esta merda toda só com um cabo. Ok. E já aí a fibra óptica, ok? Ele dizia-me isto em 70 e tal. Filhote, um dia, vais chegar aqui, olha, é um helicóptero e também os drones, ok? Ainda não falámos dos drones ligados à nossa área. Sim. E é um cabo, filho. Com um cabo, ligas esta porra toda para ir embora. É descartável, é de usar e deitar fora. Esse era o que eu gostava de ver. Como diz o meu irmão uma vez, e isto é passado, mas é um bocado de futurologia, no making-of dos The Weasel, lá do meu Arena, quando lá quem o foi entrevistar lhe perguntava: então como é que isto é feito? E o Pedro, na boa, e isto está no making-of, farto-me daí, de vez em quando vejo aquilo: isto é fácil. A gente chega aqui, liga o compressor ao pipo e isto está pronto. Quando for para ir embora, é só tirar o pipo, arrumar e vamos embora. Ou seja, o que passa para as pessoas é que isto é fácil. E o que eu gostava de ver de futuro é que a tecnologia ajudasse os profissionais a conseguir ir mais longe sem ter tanta carga física. Porque a gente, há uns anos atrás, uma coluna pesava 200 quilos, eu carreguei muitas. Hoje em dia as colunas são leves, mas cada vez são mais. Por isso, o futuro que eu gostaria de ver, mais simplicidade e mais eficácia. Obrigado, Vítor. Alguma questão na plateia? Temos ainda algum tempinho, acho eu. Estamos ali em cima. Vocês têm microfone? Sim. Há pouco falava-se da questão do ver através do telemóvel. Penso que foi o Ramiro que mencionou, relativamente ao Festival da Canção. Eu, em experiência de trabalho, tenho presenciado cada vez mais isso também, em que o que acontece é está tudo à espera para gravar aquele momento. Como é que se desenha um espetáculo perante esta realidade em que cada vez mais é os 15 segundos, como diz ali o Azevedo, e o que interessa é o swipe? Basicamente, o telemóvel é qualquer coisa como os nossos olhos. A gente está a olhar para um quadro, estamos a olhar para uma imagem. O que nos ensinam em termos de enquadramento é que a imagem que está no teu quadro, portanto, no teu telemóvel, a fotografia que tu vais tirar, 70% é o teu interesse. Portanto, quando tu estás a captar, vamos supor que vocês queriam nos captar aos 6. A gente tem que representar 70% da tua imagem. Aqui, em termos de iluminação, por exemplo, nós temos que ter 70% daquilo que tu queres ver. Portanto, quando tu estás a trabalhar uma imagem para televisão, para ser captada, ou para ser agarrado num telemóvel, aquilo que tu tens de pensar é: o que é o meu ponto de interação? Onde é que eu quero criar o foco? É nesta zona aqui. Portanto, 70% da tua luz tem que estar aqui. Não sei se respondi àquilo. Sim, parcialmente. Eu diria mais a nível conceptual, não é? O conceito nasce com qualquer um de nós. O Marco tem o seu conceito de iluminação. Eu tenho o meu. O Marco é mais solid block. Eu sou mais multicolor. A gente há bocado estávamos a falar, ele teve o contacto com uma empresa francesa que tem uma cultura. Nós, quando trabalhamos, por exemplo, com cor, a cor, na minha cultura portuguesa, tem um significado.
Eu vivi em França durante muitos anos, comecei lá este trabalho. A mesma cor que em Portugal diz-me uma coisa, em França diz-me outra, que tem a ver culturalmente. Nós, quando trabalhamos em televisão, isto mais partilhando aqui termos de imagem, o nosso povo lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. Portanto, a nossa imagem vai ser sempre, a maneira de ler é sempre esquerda-direita. A gente, quando olha para o enquadramento, sempre da esquerda para a direita. Porque é instintivo nosso, é a nossa maneira. Quando a gente olha para um iPad, a gente olha sempre esquerda, direita, cima, baixo, porque o menu está sempre em cima e à esquerda. Exatamente por causa disso, que é o primeiro intuito que a gente tem. Esquerda, direita, cima, baixo. Queres falar? Eu penso que a pergunta era mais direcionada à intensidade com que o espetáculo se vai reproduzindo. Ou seja, como é que nós mantemos o foco do público, é isso? Pronto, é assim, vivemos tempos difíceis como criadores, porque assim, as pessoas hoje em dia não têm paciência absolutamente nenhuma. Portanto, no meu caso, o que eu tento é trabalhar muito com a dinâmica. Ou seja, ir lá acima, em momentos muito intensos, vir abaixo, voltar acima, porque esta dinâmica é que me permite que as pessoas tomem atenção, porque se eu estou muito tempo no mesmo registro, as pessoas desistem. Como em tudo, como se tu estás a ouvir música, que estava o Vitinho a falar, tu ouves 15 segundos da música, se aquilo não está fixe, já foi. Já andaste para o lado. E o espetáculo é exatamente igual. É uma linha muito tenue entre conseguir segurar o público e não conseguir segurar o público. Uma das receitas é ter o máximo possível de truques. Okay? Há truques. E que podem ser através de adereços, pode ser através de uma mudança total de cor. Imagina, estamos num registro preto e branco durante 3 temas. Intencionalmente. Começamos o espetáculo assim. Aconteceu agora, num Sara Correia, que o Rui fez no Meia Arena. Portanto, fizemos o primeiro bloco, penso para aí umas 5 músicas, preto e branco, do início ao fim. Quando nós damos a primeira vez cor, o público fica aliviado. E é um alívio, porque nós estávamos a matar intencionalmente. E essa mudança total no grading fez com que o público agarrasse outra vez. É um truque, ou seja, é preciso gerir essas ferramentas que existem para ir, de alguma forma, mantendo o público interessado no palco. Ou seja, entra um adereço, mudamos alguma coisa no set design, entra um ecrã, mudamos... Portanto, acho que é um bocadinho usar essas ferramentas de forma a que as pessoas não se distraiam e não percam a atenção no palco. É um pouco por aí. O vídeo tem também os seus truques, não é? Sim. Eu entendi a pergunta de outra forma. Portanto, vou respondê-la também de outra forma. Eu acho que a vida é uma negociação. Ou melhor, o que eu entendi da tua pergunta foi como é que nós lidamos com esta questão de repente está tudo exposto e como é que nós contrabalançamos o nosso conceito com aquilo que depois um telemóvel passa, que é super redutor em relação àquilo que nós queremos projetar. A minha gestão, deixa-me dar um caso específico. Por exemplo, no Pedro Mafama, a maior parte do desenho não tem luz de frente, é uma única cor. Mas eu sei que há ali 2 ou 3 músicas que o pessoal vai, se calhar, vão tirar em todas as músicas, mas sobretudo vai ser em 2 ou 3 músicas que as pessoas vão filmar. Pá, eu aí vou, se calhar, ceder um bocadinho ao meu conceito, porque, na verdade, é como estamos aqui a falar, no final do dia, o que conta é que também o artista se promova mais e que marque mais concertos. Pá, e depois nas outras 15 músicas vou brincar mais, vou mais em conta. Isto é uma negociação sempre. Nós temos é que ser realistas em relação aos tempos que vivemos, em relação ao público que temos à nossa frente, em relação aos objetivos do artista e da equipa de management e também, lá dentro falámos sobre egos, também às vezes temos assim, pá, são 2 músicas que amanhã já não estão num story, já foram apagadas. Está tudo bem, isto é a vida, é assim, pá, temos 15 músicas, fazemos aquilo que queremos, temos 2 ou 3 que podemos, se calhar, ceder um bocadinho esta questão do digital e está tudo bem. Eu só queria acrescentar um bocadinho, porque o que ele também acho que anda à procura é que qualquer pessoa que vem ver um concerto, vem ver às vezes só uma música, vem ver só um momento e vai fotografar esse momento.
e vai querer levar esse momento para casa. Eu acho que o que ele também queria ver é como é que ele consegue arranjar o conceito e a imagem para agradar e para ser singular aquele momento, certo? Pronto. Porque nós três temos uma percepção diferente, mas o público tem a mesma percepção. Cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua maneira de ver a coisa naquele momento e viver a coisa naquele momento. Se capta para um telemóvel ou se vê, eu vou ver concertos com a minha família, por exemplo, eles fotografiam e filmam. Eu fico parado à espera de viver um momento para guardar um momento aqui dentro. É meu e aqui morre. Agora, há muita gente que é a chapa. Mas eu vou lá para viver aquele momento, porque fui instituído assim. Eu tenho a minha cultura dessa maneira. Agora, há muita gente que está a olhar para o concerto e só o vê no telemóvel. E estoura e nunca vê o artista e só vê um ecrã branco, só vê muita intensidade. Perante aquilo que a gente estávamos a falar também do futuro, que é o futuro, o LED wall trouxe níveis de luz muito diferentes. Antigamente a gente iluminava com velas, ou eu cheguei a fazer trabalhos que o trabalho era todo iluminado com velas e tentava fazer com papel e com cartão e com cartolina e com cinefoil, esconder para criar um bocadinho de sombras e criar um bocadinho algo diferente. Hoje em dia trabalhamos com muito mais luz, muito mais intensidade, muito mais brilho, tudo diferente. Portanto, o conceito cabe a ti, tu consegues transmitir aquilo que tu queres transmitir, a ferramenta, e depois tu vais trabalhá-la de forma a conseguir que aquele shot seja aquele momento e que é teu. Mais alguma questão? Eu queria só perguntar-vos... Olá. Como é que vocês lidam, ou como é que vocês fazem a passagem destes projetos especiais, de Meus Arenas, projetos que acredito que demorem meses a preparar, a pensar, em conjunto com o artista e com várias pessoas, como é que vocês fazem a transição para a estrada, para os palcos orbitais de 25 metros, 3 linhas de truss, wash, beam, spot e P5, como é que é feita essa transposição, e de ecrãs LED que podem ter as medidas mais variadas e os formatos e resoluções mais variadas possíveis. Como é que é feita essa transformação e o que é que se perde? Quais são as frustrações ou ganhos? No meu caso, agora deixei um bocadinho a estrada, estou-me a dedicar mais um bocadinho à televisão para tentar me desafiar por outro caminho, mas quando eu andava na estrada, e durante muitos anos, eu olhava ser uma arena, ser um palco de 12 metros, o desafio era igual. No final, eu tentava ter exatamente o mesmo prazer e olhar para as pessoas que vivessem o mesmo prazer que eu estava a viver. Portanto, ser wash, beam, wash é menos material, mas o sentimento é levar a coisa da mesma forma e com a mesma responsabilidade, no meu caso. Indo mais direto à tua pergunta, há sempre duas situações. Há uma situação que é a mais normal, que os artistas querem aproveitar o máximo possível desse trabalho. Sendo que na maioria das vezes aproveita-se pouco. Aproveita-se linhas de timecode que foram feitas para aquelas estruturas de músicas, ok? Está feito, está fatiado, aproveitamos isso, voltamos a recolocar a luz, mas é um trabalho, a programação é feita novamente, basicamente. Portanto, aproveitamos o moodboard, a estrutura está lá toda feita da música. A nível de vídeo, concretamente, depende. Se fosse um espetáculo que utiliza mesmo conteúdo de ecrãs, normalmente tem-se o cuidado, quando se vai trabalhar dessa forma, com o objetivo de aproveitar para a tour a seguir, tenta-se que o canvas seja suficiente para nós conseguirmos, se utilizarmos um ecrã com uma proporção estranha no Mel Arena, por exemplo, a filmagem, o canvas que é utilizado, seja o ideal para depois podermos fazer um 16:9 standard, que é o que nos vai permitir reproduzir a maior parte das vezes. E depois, há outros espetáculos em que é completamente lixo. E é mais frequente do que podes imaginar. Há muitos espetáculos que nós sabemos à partida que aquilo é um espetáculo único. E a seguir, lixo. Portanto, é isso. Espero que tenha respondido à pergunta. Mais alguma questão? Não? Agradecer ao Vítor, ao Diogo, Ramiro, Marco, João. Daqui a bocadinho é coffee break, não é? Voltamos às 4h30 com a entrega de prémio Carreira, acho eu, Francisco. Pronto, obrigado.